Bem-vindo ao canal do professor Valdemar Botelho. Hoje nós teremos uma aula de matemática e o assunto será sobre função do primeiro grau. Professor Valdemar Botelho. Já vimos que a lei de formação da função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais dados e a diferente de zero. Vimos também que o gráfico da função é uma reta e que o número que acompanha a letra x, ax, é chamado de coeficiente e determina a inclinação da reta. Já o número que não tem a letra, b, indica a posição que a reta corta o eixo das ordenadas do eixo y. Por exemplo, vamos construir o gráfico da função y igual a 3x menos 3. Para construirmos o gráfico é necessário apenas dois pares de pontos ordenados, x e y. Então nós montamos vocês aprenderam a montar pela tabelinha. X é a coluna x, y igual a 3x menos 3 e o par ordenado xy. Atribuímos o valor zero. Então nós vamos ter y igual a 3 vezes 0 menos 3, 3 vezes 0, 0, 0 menos 3, menos 3. O par ordenado seria 0 e menos 3. Para x igual a 1, nós teremos y igual a 3 vezes 1 menos 3 igual a 0. 3 vezes 1, 3, 3 menos 3, 0. O par ordenado seria 1 e 0. Lembrando que os valores de x você pode atribuir qualquer valor para x. Neste exemplo, eu estou usando os valores 0 e 1. O gráfico ele ficaria desse jeito, uma reta, aonde eu tenho o ponto, o par ordenado 0, menos 3, e eu tenho o par ordenado 1 e 0. A reta vai passar por esses dois pontos, por esses dois pares de pontos de pares ordenados. Tá? Aí, o que nós fazemos? Nós identificamos essa reta, tá? Y igual a 3x menos 3. Daqui eu observo que o coeficiente da variável x é a igual a 3. Então, esse a ele é positivo, ele é maior do que zero. Ocorrendo isso, nós falamos que nós temos uma função crescente. Y igual a menos 2x mais 4. O valor de a é igual a menos 2, portanto, a é menor do que zero. O b é igual a 4, é o termo independente. Desculpa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para poder construir o nosso gráfico é localizar no eixo y o termo independente, b igual a 4. A partir daí, agora, então, o que nós fazemos? Em direção ao eixo x, nós vamos andar uma unidade. Como o meu a é negativo, eu vou descer 2 unidades. E eu encontro o segundo ponto que eu preciso para traçar a reta. Então, por esses dois pontos, eu traço essa reta, tá? Que é a reta do gráfico y igual a menos 2x mais 4. E lembrando que o meu a é menor do que zero, a minha função ela é decrescente. F de x igual a 2/3 de x menos 4. Olha, professor, aqui eu tenho uma fração. Como que eu faço, então, para construir o gráfico? O mesmo princípio. Primeiro passo, descobrir quem que é o a. A é igual a 2/3, ou seja, meu a é maior do que zero. Quem que é meu bzinho? É o termo independente. Nesse caso, quem que é o termo independente? B igual a menos 4. Então, como é que vai ficar o gráfico? A primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar no eixo y o termo independente, b menos 4. A partir daqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou andar 3 unidades ao longo do eixo x e vou subir 2 unidades ao longo do eixo y. Observe
que as 3 unidades que eu andei ao longo do eixo x é o denominador da fração. E a quantidade que eu subi, por ser positivo, no eixo y é o meu numerador. Com isso, eu localizo o segundo ponto. E por esses 2 pontos, então, eu traço a reta y igual a 2x sobre 3 menos 4. Y igual a 3. Primeiro passo. Quem que é o valor do A? Como eu não tenho x, significa que o meu A é igual a 0. Quem que é o valor do B? O B é igual a 3. Construindo o gráfico. Primeiro passo, localizar o ponto B no eixo Y. E, por esse ponto, nós traçamos uma reta paralela ao eixo X, que vai ser o gráfico de y igual a 3. E nós falamos que esse gráfico é um gráfico da função constante. Resumo. f de x é igual a x mais b, onde o a, o número que acompanha a variável x, ele pode ser a menor do que 0, y igual a menos x mais 2, por exemplo, onde o meu a é igual a menos 1, portanto, meu a é menor do que 0, e esse seria o gráfico dele. Observe que a reta em relação ao eixo x, ele forma um ângulo maior do que 90 graus. Isso caracteriza a função decrescente. O meu a, agora, ele pode ser maior do que 0. Exemplo, y igual a x mais 2. O meu a é igual a 1, portanto, meu a é maior do que 0. O meu gráfico. Observe que a reta, agora, com relação ao eixo x, ela forma um ângulo menor do que 90 graus. Isso caracteriza o gráfico da função crescente. E o meu a pode ser igual a 0. Isso, exemplo, y igual a 3, né? Como nós acabamos de ver, a função ela é constante. Então, são os 3 tipos de gráficos que podem ocorrer na função do primeiro grau. A função decrescente, função constante, função crescente. Como que eu vejo cada um desses casos? Observando o sinal da variável x. Se ele for positivo, função crescente. Se ele for negativo, função decrescente. E se eu não tiver a variável x, tá, significa que meu a é igual a 0. Então eu tenho uma função constante. O Bzinho, ele indica a posição que a reta corta o eixo y. No primeiro exemplo, ele corta o eixo y na posição 2, p igual a 2. No segundo exemplo aqui, na função constante, o meu bzinho é igual a 3. E nesse terceiro exemplo, da função crescente, o meu bzinho também aqui é igual a 2. Vamos praticar? Dada a função y igual a 2x menos 1, faça o que se pede. Classifique a função e justifique. A função ela é constante, ela é decrescente ou ela é crescente. Dê os valores de a e b. E construa o gráfico da função y igual a 2x menos 1. Para você poder construir esse gráfico, você pode utilizar o GeoGebra nesse endereço e fazer a construção do gráfico. Ou utilizar o papel quadriculado.
Resolvendo. Dada a função y igual a 2x menos 1, faça o que se pede. Classifique a função e justifique. Essa função ela é constante, decrescente ou crescente? O primeiro passo que eu tenho que observar é a variável x. Tá? No nosso caso, a variável x é um número positivo. Então, se ele é um número positivo, ele é um número maior do que zero. Então, se ele é maior do que zero, a minha função ela é crescente. A justificativa, a maior do que zero. Dê os valores de A e B. Quem que é o A? É o valor que acompanha a variável x. E no caso ele é 2. Quem que é o B? É o termo independente. No caso ele é menos 1. Tá? A partir desses dados, eu consigo agora construir meu gráfico. Então, primeiro passo, B igual a menos 1. Eu vou lá no eixo Y e vou achar o menos 1. Tá? E vou andar uma unidade para a direita. Andei uma unidade para a direita, eu pego o valor do A. A é igual a 2. Então, eu vou andar 2 unidades para cima. Tá? E eu vou achar o segundo ponto. E por esses 2 pontos agora, eu traço a minha reta. Tá? Essa seria o gráfico, a reta do gráfico y igual a 2x menos 1. Tá? Escola Estadual Dr. Washington Luiz. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Educação. Professor Valdemar Botelho. Obrigado por assistir essa videoaula. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Deixe seus comentários, deixe seus likes, compartilhe e se inscrevam no meu canal. Uma boa semana, até uma próxima aula. Fiquem com Deus.